Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário. E RF Sul, seu concessionário Volkswagen Caminhões. Pelas linhas da Delta Center Brasil Telecom, vamos à conexão internacional. Alô, Lúcio Pachter, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Jafa? Tudo bem, onde é que você está, Lúcio? Jafa, aqui na Europa agora, você sabe, nós estamos em pleno outono, né? Em breve chega o inverno. Aqui as flores, as folhas das árvores começam a cair e mudam de cor. Aqueles postais que nós temos da Europa são bem típicos dessa época, muito bonita. Ontem eu estava caminhando por um parque em Londres e aproveitei para fazer muitas fotografias bonitas dessa passagem de estação. Em cerca de 2 semanas mais ou menos, aqui em Londres nós não teremos mais, muitas das árvores não terão sequer mais uma folha nos galhos. Então essa mudança rápida é muito bonita de se acompanhar. Os esquilos, nos parques a gente caminha, os esquilos vêm até a mão da gente praticamente. Se você oferece um amendoim, então eles sobem pelo braço, são muito amistosos. E à noite, como não há cachorro de rua solto, aqui os animais que ficam soltos à noite são as raposas. É muito comum nas pequenas cidades da Inglaterra e também na própria capital. Durante a noite você olha pela janela e vê pequenas raposas transitando pelas ruas, procurando algo para comer. E quando amanhece elas retornam para as montanhas. Bem, Jafa, vamos conversar algumas coisas sobre reconstrução. As pessoas elas têm como característica, ao longo da historicidade delas, a reconstrução. Elas refazem suas coisas. Muito diferente de algumas pessoas que quando algo quebra, quando uma relação não vai bem, quando algo terminou, elas abandonam e partem para outra coisa qualquer. Algumas pessoas têm essa grande característica, são grandes reconstrutores existenciais. A semelhança do João de Barro. Quando algo quebra, a tendência natural dessas pessoas não é o desespero, mas é refazer. Elas refazem muitas vezes a amizade, refazem o músculo cardíaco, refazem emoções, refazem uma série de coisas. Elas têm essa característica. Bem, mas isso por si só não chega a ser nem qualidade nem defeito, claro. É uma característica apenas. Porque muitas pessoas reconstroem determinadas coisas exatamente com os mesmos ingredientes, Jafa, que levaram a destruir as coisas anteriores. Por exemplo, às vezes uma pessoa termina um relacionamento e diz, não, agora eu vou refazer minha vida, eu vou recomeçar a minha vida, vou fazer de novo, tal, eu vou me reconstruir. E faz tudo, mas da mesma maneira, levando os mesmos defeitos, as mesmas atitudes errôneas ou intempestivas que levaram o relacionamento anterior ao fim. E não se dão conta disso. Aparentemente elas acham que estão partindo para uma nova empreitada, mas estão praticamente refazendo tudo aquilo que elas já viveram antes. Alguns até ficam com a impressão de que já viveram aquelas coisas, se censuram, se criticam, e dizem, puxa, mas parece que eu estou fazendo tudo de novo e tal. Em alguns casos, então, a reconstrução pode ser muito nociva, porque há pessoas que quando reconstroem sem mostrar que aprenderam com os erros e tudo mais. Não muito longe daqui, na Itália, há alguns anos foi reconstruída, foi um trabalho muito melindroso, levou vários anos, a Capela Sistina. Foram chamados grandes restauradores italianos para fazer o trabalho. Olha, foi uma lição de reconstrução que eles fizeram ali. Eles estudaram desde as luzes, como é que era a luz ambiente na época da pintura, como é que foram os andaimes de madeira na época, ou como é que era o pincel, porque era feito de pelo de animais e hoje é sintético. Eles fizeram um profundo estudo antes de fazer a reconstrução. Na vida de uma pessoa, muitas vezes as reconstruções são feitas de qualquer jeito. Não há certos cuidados
quando vai se refazer uma história, quando se vai refazer uma vida. Bem, mas para além disso, há muitas outras considerações importantes. Algumas pessoas, por exemplo, elas refazem mazelas existenciais, favelas. Sabe, há pessoas que onde chegam parece que deixam um rastro de destruição, que vão construindo e reconstruindo aquilo que sabem, vão favelizando o mundo. Enquanto algumas pessoas, ao contrário disso, sabem reconstruir jardins, sabem reconstruir poesias, sabem reconstruir o pôr do sol, esses jardins belíssimos que nós temos no Brasil, temos aqui na Inglaterra. Eu estava pensando que, de certa forma, algumas pessoas acreditam que reconstruir significa um purismo, coisa que dificilmente existe na vida. Quando a gente faz um jardim, eu acho, essa é apenas a minha opinião sobre o assunto, eu acho que devemos considerar que um jardim, além de flores, de pétalas, ele tem espinhos, ele tem ervas daninhas, há lugares nos jardins onde a grama não cresce, e isso é natural, isso é parte da beleza do jardim. Ele não é menos bonito por isso, ele não é menos jardim por isso. Sabe, a atitude antibiótica diante da vida, na qual tudo deve ser perfeito, tudo deve ser exato, isso só existe no papel, só existe no faz de conta. No nosso dia a dia, Jafa, eu acho que os nossos ouvintes que nos acompanham, cada um olhando para a própria vida sabe que mesmo nas coisas muito bonitas, às vezes há algum problema. Às vezes a gente tem um problema no trabalho, problema na família, problema afetivos, problemas de estudos. Isso é natural, sabe? Entender que isso é parte do contexto todo e não querer exorcizar tudo, jogar antibióticos sobre tudo, achando que tudo tem que ser perfeito. Sabe, Jafa, no consultório, uma das frases que eu ouço muito, que me falam das pessoas que eu atendo é: puxa, por que a minha vida não é como a do fulano? Né? Como se a vida do fulano fosse perfeita e a nossa não. Olha, examinando a vida do outro, deste do fulano, você provavelmente veria que ele tem tantos problemas quanto nós temos. E que isso é parte da nossa jornada, sabe? É parte da nossa vida. Por último, uma coisa importante: certas reconstruções são feitas em momentos de grande crise existencial. Agora, durante as próximas semanas, eu terei a oportunidade de ir à Alemanha, à França, e vou visitar algumas famosas construções que foram refeitas no período do pós-guerra. São construções que fazem a gente pensar, meditar sobre os caminhos da humanidade, os nossos caminhos. Muitas vezes, muitas reconstruções foram feitas em momentos caóticos. É preciso cuidado quando a gente vai refazer a vida no momento de dor, no momento de dificuldade. Às vezes a reconstrução fica torta e precisamos refazê-la então. Reconstruir aquilo que já foi reconstruído. Não há problema. Para quem faz isso naturalmente, a vida é um processo para algumas pessoas de eterna reconstrução. Basta, muitas vezes, que a pessoa tenha um único dado celular. Eu sei que, para quem ouve, pode parecer muito difícil, às vezes, refazer a vida. Quando a maior parte foi destruída, alguns podem pensar: puxa, mas a maior parte da minha vida foi por água abaixo, como é que eu vou refazer? Não há necessariamente uma relação entre aquilo que foi destruído e o quanto deve ser reconstruído. Às vezes, com uma chama de uma pequena vela, é possível aos poucos iluminar uma grande sala que está vazia e escura. Não há necessariamente aqui uma relação de proporção. É muito mais uma relação de existência e contiguidade e hábito propriamente do que de proporção. Jafa, na próxima semana conversaremos então da Escócia. E um abraço a você, ao Adelor, aos nossos ouvintes. E até a próxima.